Fala galera! Os humanos ainda não sabem entender a linguagem dos animais. Por isso, algumas das ações deles nos enchem de dúvidas. Por que os cachorros inclinam a cabeça o tempo todo? E por que os gatos fazem sons tão estranhos? Deixe que a gente vai tentar responder e assim, talvez você entenda muito melhor seus animais de estimação. Vamos lá! Por que os gatos mordem? Você provavelmente já se viu nessa seguinte situação. Você está acariciando seu amado gato e de repente ele lhe dá uma bela mordida. Não leve pro lado pessoal. Seu amiguinho ainda te ama, ele só está cansado do excesso de atenção. Sim, os gatos se comunicam através da agressão. Então, uma mordida não é apenas um sinal de hostilidade, mas também uma maneira muito convincente de dizer não. A vontade de morder também pode indicar que o animal está com vontade de brincar. Aqui temos um ótimo exemplo. Hello. Esse comportamento não pode ser chamado de ameaçador de jeito nenhum. Obviamente, o gatinho simplesmente acha que a mão é algum brinquedo diferente. Por que os cães latem para abraços? Dê uma olhada nesta cena. A garota quer se aconchegar com o cara, mas parece que o pitbull é contra esse ato romântico. Este é um comportamento bastante comum. Os pets podem latir, rosnar e até tentar defender o dono que está sendo abraçado por outra pessoa. Você pode pensar que eles estão apenas com ciúmes, mas na realidade as coisas são um pouco mais complicadas. No mundo dos cães, não existem beijos e outras demonstrações de afeto como essa. Então eles entendem o contato próximo como um conflito. E o que você faz se alguém estiver brigando em sua casa? Isso mesmo, os separa. Dá pra entender que repreender o cachorro nessas situações é estúpido, afinal, ele só quer paz no mundo. Por que os gatos congelam de boca aberta? De animais graciosos e imponentes, os gatos podem se transformar em criaturas extremamente estranhas em questão de segundos. Você já notou, por exemplo, como eles abrem a boca desajeitadamente e olham ao seu redor confusos? O que é isso? Alguma doença ou um choque? O que acontece é que dessa forma, eles simplesmente experimentam o ar. Os gatos têm receptores olfativos adicionais em suas bocas, e é preciso abri-la para sentir melhor alguns odores, mas às vezes, esse recurso leva a situações muito cômicas. Por que os gatos derrubam as coisas? O que há de errado com este copo, amiguinho? Não importa o que está sobre a mesa. Se você tiver um gato, ele definitivamente tentará jogar essa coisa no chão. Os animais não fazem isso por ruindade. Eles só querem chamar a atenção ou se divertir um pouco. Às vezes, essa é uma forma que o instinto de caça felino se manifesta. Na maioria das vezes, são os animais jovens que fazem isso. Não se esqueça, no fundo, eles ainda são predadores selvagens. Por que os periquitos batem os bicos? O fato de que os periquitos podem fazer sons diferentes não é novidade. Mas às vezes, esses animais são capazes de realmente surpreender com seu canto. Rangidos, cliques, batidas, isso se parece mais com os sons de algum mecanismo velho quebrado. É engraçado, mas os cientistas dizem que os periquitos fazem isso quando estão felizes. Bater os bicos também significa que o pássaro está se preparando para dormir. Esse cara bateu o bico até adormecer bem nas mãos do seu dono. Talvez os periquitos sejam muito mais extrovertidos do que alguns de nossos amigos de quatro patas. Por que os gatos dão presentes? Sim, os gatos adoram trazer coisas para seus donos. Às vezes, o presente pode ser um rato ou um passarinho morto. Às vezes, são outros objetos bastante estranhos. Por que não, por exemplo, agradar sua dona com uma meia? Vai saber. Talvez assim ele estivesse deixando-a livre. Na maioria das vezes, esse comportamento ocorre em gatas que são mães. Elas trazem presas aos gatinhos para ensiná-los a caçar. Mas de alguma forma, os humanos também fazem parte dessa cadeia. Outro item dado de presente pode ser o brinquedo favorito do animal de estimação. Será que precisamos explicar que é simplesmente indelicado ignorar essa atitude? Por que os cães andam em círculos? Mesmo quem nunca teve cachorro sabe desse comportamento estranho. Antes de deitar, os animais sempre fazem alguns círculos na cama. Você ficará surpreso. Mas essa é uma tradição muito antiga e não apenas um ataque de loucura normal dos cachorros. Antes, esses animais viviam livres e tinham que dormir ao ar livre. Pois é, nada de sofás macios ou caminhas confortáveis. Por isso, andar em círculos antes de deitar ajudava a esmagar a grama alta e assustar cobras e insetos que estivessem debaixo dela. Como você pode ver, o ritual sobreviveu até hoje. São instintos, não há nada a fazer. Por que os gatos põem a comida no chão?
Dê uma olhada neste gato. Há 2 lindos pratinhos na frente dele, mas ele prefere comer no chão mesmo assim. Você já deve ter adivinhado que isso não é só um capricho. Os gatos fazem isso por um motivo. Muito provavelmente, o dono deste animal precisa substituir as tigelas dele. O que acontece é que os bigodes dos gatos são muito sensíveis. Por isso, quando o prato é muito fundo, os pelos tocam as bordas e isso os impede de comer com gosto. Outra razão é que a comida está muito perto da tigela de água. E por isso o gato tem a necessidade de comer longe dela. E isso é que é ser chato para comer. Porque os coelhos batem as patas traseiras. Os coelhos são muito fofos, mas eles podem surpreender seus donos. Às vezes, de vez em quando, essas criaturas começam a bater as patas traseiras do nada. Stop being a little brat. Stop. Stop thumping. Stop being mad. Bum! Para alguns gatos, essa batida pode parecer engraçada, mas na verdade, o coelho não está contente. Provavelmente ele está com medo de alguma coisa e, portanto, está tentando se proteger de alguma ameaça externa. Uma coisa é se isso for uma reação a outro animal, mas se o próprio dono se tornou o inimigo, é melhor deixar o coelho sozinho por um tempo. Por que os coelhos pulam alto? Nossos amiguinhos orelhudos costumam ter uma linguagem corporal bastante desenvolvida. Os coelhos podem, por exemplo, pular alto e girar levemente no ar. Na maioria das vezes, isso acontece quando eles saem para passear. Nesse caso, tudo é muito simples. O animal está feliz e à vontade no novo ambiente. Às vezes, nós também queremos pular de alegria. Então, os sentimentos dos coelhos são bem claros para nós. Por que os hamsters congelam? I'm alive, but I'm dead. Será que esse hamster está morto? Stop it. Se você também achou isso, então este pequeno ator conseguiu enganar você. Os hamsters e outros roedores muitas vezes fingem que estão mortos. Este é um mecanismo de defesa que ajuda a evitar a agressão de predadores. O animal certamente está assustado ou preocupado com alguma coisa, então ele só precisa se tranquilizar. Às vezes, eles simplesmente congelam em uma posição. Uns fogem, outros atacam o próprio inimigo, mas esses caras simplesmente congelam de medo. Pode não ser a melhor maneira de se esconder do perigo, mas os hamsters devem saber melhor que nós como lidar com essas situações. Os porquinhos da Índia sabem ronronar? Você acha que só os gatos sabem ronronar de felicidade? Mas e esses porquinhos da Índia? Esta não é uma anomalia da natureza. Esses roedores fofos podem realmente ronronar quando estão felizes. Basta coçá-los um pouco e você terá o resultado desejado. Quem teve a ideia de chamar esses animais de porquinhos? Diga a verdade, não há absolutamente nenhuma semelhança. Por que os cães inclinam a cabeça? Cuidado, agora aparecerá uma quantidade avassaladora de fofura na sua tela. Os cães inclinam muito a cabeça. Muitas pessoas acham que é assim que eles tentam entender melhor nossa fala ou ouvir algumas palavras conhecidas. A walk? Maybe a walk outside? Às vezes, parece que eles estão prontos para girar a cabeça, apenas para entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas alguns cientistas garantem que a inclinação da cabeça não tem nada a ver com a audição e que os nossos amigos de 4 patas apenas querem ver melhor o seu dono, ou talvez os cachorros só queiram ser acariciados. Por que os papagaios precisam de espelhos? Os animais costumam perceber seu reflexo no espelho como se fosse uma outra criatura. Os papagaios são um excelente exemplo disso. Veja como esse passarinho conversa ativamente com seu reflexo. Parece que ele realmente gostou do cara no espelho. Os papagaios são criaturas bastante sociáveis e comunicativas. Portanto, eles podem cuidar de seu próprio reflexo, dançar com ele e até alimentá-lo. Admita, às vezes você também se admira com tanta atenção. Por que os gatos fazem sons estranhos? Esses sons são difíceis de confundir com outra coisa. Alguns enlouquecem correndo pelo chão, mas os gatos escolheram uma estratégia um pouco diferente. Se você tem um gato, já sabe qual é o problema. Há um pássaro voando do lado de fora da janela. Ou talvez o caçador tenha notado um rato, um esquilo ou outro animal pequeno, não importa. Por alguma razão, os instintos de nossos animais de estimação os fazem murmurar desse jeito engraçado e arregalar os olhos para a vítima em potencial. Portanto, não se assuste se ouvir algo assim. Seu gato só está tentando caçar algo. Espere um pouco. Você quer algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono? Apenas ação? Apenas aventuras? Perseguições e brigas? Confissões de amor e traições repentinas? Não acredita em nós? Clique no link e veja por si mesmo.